Bem-vindo, aluno! Nesta unidade de estudo, vamos estudar o aspecto material e incidência do ISS-QN e o que dispõe a súmula 588 do STF. Muita atenção, pois o professor Edivaldo Miller irá explicar tudo sobre este assunto para que você não erre nenhuma questão no seu concurso. Bons estudos para você! Vamos nessa. Então, continuando o aspecto material do imposto sobre serviço. Vamos nessa? Vamos tocar nessa unidade de ensino em diversos pontos fundamentais para o seu sucesso em provas tanto objetivas como subjetivas. Então vamos lá. Veja a primeira questão aí da Defensoria Pública da União, continuando aquele tema que nós estávamos tratando do leasing. Veja o que diz essa questão do SESC. Compete aos municípios instituir o ISS sobre o leasing financeiro, uma vez que o leasing é contrato complexo e não se confunde com contratos de aluguel, compra e venda ou com operação de crédito. Perfeito! Essa é a decisão do Supremo Tribunal Federal, STF. Incide sobre leasing financeiro e incide sobre leasing back. Somente não incide sobre leasing operacional. Perceba que, tanto no leasing financeiro como no leasing back, é irrelevante para fins da incidência do ISS-QN se há a compra do bem, se há a compra ou não do bem. É irrelevante, como definiu o STF. Veja um ponto aí importante, que é a questão, e cai demais em prova, a questão do item 21 da lista anexa à Lei Complementar 116/2003. Veja o que diz esse item 21. Diz o seguinte: são serviços, os serviços de registros públicos, cartorários e notariais. 20.01, serviços de registros públicos, cartorários e notariais. Incide ISS sobre o serviço de cartório. Claro que os cartórios aí tentaram afirmar que existia uma imunidade tributária. E o STF negou essa imunidade tributária. Então, incide sim. O item 21 da lista anexa à Lei Complementar 116/2003 é constitucional. É considerado uma obrigação de fazer. É uma prestação de serviço propriamente dita. Então, diz o STF, é constitucional a incidência do ISS sobre serviços de registros públicos, cartorários e notariais. De certo, a Corte Suprema, a Corte Constitucional, compreende que as pessoas que exercem atividade notarial não são imunes à tributação, porquanto a circunstância de desenvolverem os respectivos serviços com intuito lucrativo invoca a exceção prevista no artigo 150, parágrafo 3º da Constituição, que diz que se cobrar taxas e se a atividade tiver fim de lucro, não vai ser imune, tem que pagar o imposto. Então veja, o recebimento de remuneração pela prestação do serviço confirma ainda a capacidade contributiva, que é a capacidade de contribuir para a receita municipal. A imunidade recíproca é uma garantia ou prerrogativa imediata de entidades políticas federativas, União, DF, municípios, Estados-membros, e não de particulares que executem com inequívoco intuito lucrativo serviços públicos mediante concessão ou delegação, devidamente remunerados. Não há diferenciação que justifique a tributação dos serviços públicos concedidos e a não tributação das atividades delegadas. Então veja que pode vir a incidir ISS nos casos de concessão e serviços públicos, tanto no caso de concessão como no caso de delegação de serviços públicos. Por exemplo, uma empresa, uma concessionária litoral norte, que cobra um pedágio no litoral norte da Bahia, ela pode vir a ser tributada pelo ISS? Pode sim, como afirmou essa decisão do STF. E, inclusive, as atividades notariais
e de cartórios e de registros públicos também vão ser tributadas pelo ISS. Ok? Veja aí um entendimento muito importante do STF, que é a súmula 588, que ainda está valendo. Diz o seguinte: o ISS não incide sobre os depósitos, as comissões e taxas de descontos cobrados pelos estabelecimentos bancários. Porque aí o STF entende que é operação, né, uma operação bancária, que irá incidir o nosso querido IOF, súmula 588. Súmula 138 do STJ, também cai demais em concurso público, diz: o ISS incide na operação de arrendamento mercantil de coisas móveis. Ok? Sem problema aí. Você viu aí que vai incidir sobre leasing financeiro e leasing back, mas não vai incidir sobre leasing operacional. Ok? Arrendamento mercantil é o leasing. Próxima súmula: a prestação de serviços de composição gráfica personalizada e sob encomenda, ou seja, a obrigação de fazer personalizada e sob encomenda, a obrigação de fazer, esforço individualizado, com utilidade ou comodidade a terceiro, ainda que envolva fornecimento de mercadorias, está sujeita apenas ao ISS. Essa súmula, por exemplo, foi cobrada no meu concurso de 2006 de procurador do Distrito Federal. Ok? Veja, próxima súmula: o fornecimento de concreto por empreiteira para a construção civil, preparado no trajeto até a obra, em betoneiras acopladas a caminhões, prestação de serviço, sujeitando-se apenas à incidência do ISS. Você viu, meu amigo, que incide ISS, né, e incide ICMS. No caso de praticado fora do local do serviço, vai ser o ICMS. Dentro do local do serviço, ISS, como você viu naquela seção prevista na lista anexa à Lei Complementar 116 de 2003. Então veja o que interpretou o STJ. Sabe aqueles caminhões que tem betoneiras, que fazem cimentos, que vai o caminhão com aquele negócio que vai rodando atrás? O STJ entendeu que essas betoneiras, elas estão acopladas, que estão acopladas ao caminhão, elas são consideradas dentro do local de serviço, mesmo que esse material seja feito no trajeto até a obra. Então, o que é que se discutira? É fora do local ou dentro do local? Porque se for fora do local, é ICMS. Se for dentro, é ISS. Entendeu? Fez uma interpretação aí extensiva, dizendo que, nesse caso, no trajeto até a obra, é dentro do local. E se é dentro do local de serviço, nessa interpretação extensiva do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, vai incidir apenas ISSQN. É o que diz a súmula 167. Veja aí a súmula 274 do STJ. O ISS incide sobre o valor dos serviços de assistência médica, incluindo-se nele as refeições, os medicamentos e as diárias hospitalares. Veja que a base de cálculo aqui do ISS ela é ampla. É isso que quis dizer a súmula 274. Incide sobre o serviço de assistência médica? Incide. E no caso aí que a pessoa fica no hospital, por exemplo, dentro da base de cálculo do ISS vai estar as refeições, medicamentos e as diárias hospitalares, segundo o STJ. Dito isso, meus amigos, é importante aqui eu chamar a atenção de alguns pontos para vocês, né? Meu amigo, minha amiga, alguns pontos discutidos na doutrina sobre o aspecto material do ISS. O primeiro ponto é a questão da potencialidade e da efetividade da prestação de serviço. Isso leva ao primeiro questionamento. Incide ISS sobre o serviço potencial? Incide ISS com a simples assinatura do contrato de prestação de serviços? A resposta para o mundo dos concursos públicos, e segundo a nossa doutrina majoritária, é não para estas duas
perguntas. É não para esses dois questionamentos. Não incide ISS sobre serviço potencial. Não incide ISS sobre simples contrato. Para que seja considerado prestação de serviço, tem que prestar o serviço. Tem que ocorrer a efetividade do serviço. Ou seja, o fato jurídico real. Fato jurídico real e efetivo. Vamos supor, se assina um contrato de prestação de serviço com determinada pessoa, um contrato de prestação de serviço de publicidade. Só que a atividade de prestação de serviço de publicidade nunca foi exercida. Então, vai incidir ISS sobre o simples contrato? A resposta é não. Tem que ocorrer o efetivo serviço de publicidade. Ou seja, tem que ocorrer o fato jurídico real da prestação de serviços. Ou seja, não incide, segundo a nossa doutrina majoritária, o ISS sobre serviço potencial ou sobre assinatura de simples contrato. Você vê que serviço potencial ou assinatura de simples contrato quer dizer a mesma coisa. Quando você assina um contrato de prestação de serviço, o que acontece? Aquilo ali é potencial, mas só vai incidir ISS no momento em que há a prestação do serviço. Por exemplo, eu assino um contrato com o IOB de prestação de serviço de educação. Mas eu nunca vim aqui prestar este serviço. O IOB é obrigado a fazer o recolhimento do imposto? Claro que não, porque não houve o serviço efetivo. Então isso é fundamental, isso cai demais em concurso público. Não incide o ISS sobre o serviço potencial ou sobre a simples assinatura do contrato. Tem que ocorrer a efetiva prestação do serviço. Outro ponto fundamental é a questão da habilitação profissional. É necessária que a pessoa esteja habilitada profissionalmente, por exemplo, com um curso superior ou um curso técnico profissionalizante, através de uma escola técnica, para que incida o ISS? É claro que não. Basta que haja a prestação de serviço. Vamos supor que há a prestação de serviço por um engenheiro que nunca passou pelos bancos da universidade. Problema, se ele prestou o serviço de engenharia, vai incidir o ISS. Vamos supor que houve a prestação de serviço de advocacia por uma pessoa que nunca passou pelos bancos de uma faculdade de direito. Problema, é irrelevante. Irrelevante a habilitação profissional para fins de incidência do ISS. Ou seja, independe se a pessoa é habilitada profissionalmente ou não. Basta que ela pratique o serviço. E você já viu isso também. Isso está presente para fins de incidência tributária, para fins de interpretação do fato gerador. Isso aqui decorre também de interpretação do artigo 118 do CTN e também para fins, também, quando se fala de capacidade tributária passiva, do artigo 126 do CTN. Continuamos aqui desse ponto. Um abraço.